Olá, prazer, meu nome é Vitor Gomes. Hoje a gente veio aqui para explicar um pouquinho para vocês sobre um dos principais pilares do processo de gerenciamento de resíduos, que é o controle de estoque, né, o armazenamento interno dos resíduos gerados pela indústria. Falando um pouquinho sobre os aspectos legais desse armazenamento, a norma NBR 12.235 da ABNT, ela define sobre resíduos e a contenção temporária em área autorizada pelo órgão ambiental, né? Até reciclagem, recuperação, tratamento ou disposição final dos resíduos gerados ali, com o objetivo mesmo de atender a uma série de condicionantes de segurança impostas pela legislação. A ABNT ela publicou duas normas para armazenamento de resíduos de forma correta. A primeira seria a norma 11.174, que define sobre procedimentos necessários para o armazenamento de resíduos de classe 2A não inerte e 2B inertes. Outra norma seria a 12.235, que define os procedimentos necessários para o armazenamento de resíduos sólidos perigosos. Essas duas normas ela têm como premissa a proteção ao meio ambiente e à saúde do homem, quando seguidas de modo apropriado, de acordo com as diretrizes impostas pelas normas. Elas devem ser aplicadas tanto pelos geradores de resíduos, quanto também pelos terceiros contratados para o armazenamento temporário desses materiais. Quanto aos critérios básicos de armazenamento, né? Eu separei em dois aspectos principais. Um primeiro seria a segregação por classe. Então, basicamente, os resíduos classificados como perigosos ou pertencentes à classe 1, né, não devem ser armazenados juntos com os demais resíduos classificados como não perigosos, conforme determina a ABNT, a NBR 10.004. Um segundo aspecto seria os aspectos físicos da área, né? Essa área de armazenamento de resíduos ela deve ter as seguintes características básicas conforme definido em norma. Um primeiro diz respeito à parte física da estrutura, né? Ela deverá ter uma cobertura, ser ventilada com acesso adequado e controlado para a entrada e saída dos resíduos e acesso impedido a pessoas estranhas ou a alguns colaboradores também que trabalham lá. O segundo é estar sobre a base impermeável, que impeça a lixiviação e percolação de substâncias para o solo e águas subterrâneas, né, caso haja algum derrame ali de algum efluente. Um terceiro, possuir área de drenagem e captação de líquidos contaminados para posterior tratamento, então uma caixa de contenção que a gente chama. Outro seria que todos os resíduos devem estar devidamente identificados, controlados e também segregados segundo suas características de inflamabilidade, reatividade e corrosividade, evitando que haja alguma incompatibilização entre eles. E por último, essa área de armazenagem, né, essa área física, ela deve estar distante de nascentes, poços, cursos d'água ou demais locais sensíveis aí, caso haja algum acidente. E quais são os principais benefícios, né, para a gente poder fazer um armazenamento dos resíduos que são gerados na nossa indústria? Basicamente eu trouxe aqui 5 principais motivos que tornam interessante esse armazenamento temporário aí dos resíduos. Um deles, o primeiro, seria agilizar o processo de coleta dentro do estabelecimento, uma vez que a gente já segregou os resíduos de acordo com o tipo, a gente sabe o que está sendo coletado ali, torna-se mais fácil essa movimentação interna em loco desses materiais. Além disso, reduzir o custo com o transporte. Então, uma vez que a gente está acumulando uma certa quantidade, a frequência de coleta, né, de necessidade de que um destinador venha coletar nossos resíduos, essa frequência ela se torna mais espaçada, né? Um terceiro, redução no custo de tratamento. Então, como a gente tem uma maior quantidade de resíduo para poder barganhar ali com o nosso fornecedor, a gente consegue reduzir os custos que são cobrados para a destinação e tratamento desses materiais. Um quarto, a redução no desperdício.
Então a gente tem uma melhor ideia da quantidade que está sendo gerada, de quais são os resíduos, então a gente consegue propor algumas melhorias ali no que diz respeito ao desperdício de alguns materiais. E por último, minimizar as chances de autuações e multas de órgãos ambientais nesse nosso processo do gerenciamento de resíduos. Bom, pessoal, aqui a gente disponibilizou uma planilha, né, para controle manual aí desse processo de gerenciamento de resíduos dentro da indústria. Dentro dela a gente tem uma aba específica para esse controle de estoque, que seria essa aba aqui de controle de resíduos e estoque, justamente para auxiliar aí esse controle dos armazenamentos dos resíduos de forma interna, né? Aqueles resíduos que a gente ainda não destinou, que eles estão armazenados internamente dentro da unidade produtiva aí de vocês. Então, em uma primeira coluna a gente tem quais são os resíduos gerados, né? Aqui a gente disponibilizou uma série de resíduos, mas o ideal é que você selecione aqueles resíduos que são aplicáveis ao processo de vocês. Um segundo seria uma aba para a gente codificar ele de acordo com o estado físico, se é um resíduo sólido, né? Ou então um efluente líquido, enfim. A unidade de medida, se a gente controla ele em toneladas, em quilos, de forma unitária, né? E aqui uma conversão para quilograma, de acordo com a unidade de medida estabelecida anteriormente. Então percebam que se vocês controlarem em toneladas, a gente vai converter vezes 10 a 3 para passar para quilograma. O tipo de acondicionamento, então se a gente armazena esse resíduo em caçambas, em big bags, em bombonas, então é legal vocês pré-definirem também quais são os acondicionamentos utilizados por vocês e dentro de cada um dos resíduos vocês colocarem quais são esses acondicionamentos. Aqui a gente encontra 3 códigos, que seriam os códigos CONAMAS, IBAMA e o código ONU, justamente para facilitar depois na elaboração de alguns inventários legais exigidos por órgão ambiental. É legal a gente já ter esse controle desses 3 códigos dele aqui. O status, se o resíduo já foi destinado, se ele ainda está armazenado dentro da nossa organização. Então, toda vez que a gente der baixa em uma destinação, é legal a gente vir aqui nessa aba também e alterar o status dela aqui para destinada. A data que foi feito esse armazenamento, então a data que a gente realmente acondicionou ele ali na nossa central e ele está aguardando ali, né, um acúmulo para posteriormente a gente solicitar a coleta. Aqui a área em que foi gerado esse resíduo, então é legal a gente segregar a nossa unidade produtiva aí por áreas geradoras de resíduo. Então, para a gente ter uma ideia de quanto que foi gerado na produção, quanto que foi gerado na manutenção, quanto que foi no refeitório, por exemplo. Então é legal a gente vincular isso às áreas geradoras também. E aqui 2 campos, um de observação, que seria mais algum controle interno que vocês queiram ter, alguma anotação adicional mesmo. Então aqui, por exemplo, incluir qual é o turno que foi gerado esse nosso resíduo. E por último, essa questão do nosso ticket de pesagem. Então aqui a gente, se a gente tiver uma balança interna, né, dentro da nossa unidade e a gente pesar isso antes da destinação, é legal que a gente também vincule essa nossa geração do resíduo ao ticket pesado ali por essa nossa balança. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí sobre esse nosso vídeo de armazenamento e controle de estoque de resíduos, né? Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais, no nosso blog a gente tem diversas informações falando mais sobre cada aspecto relacionado ao armazenamento de resíduos. E também fiquem à vontade aí de entrar em contato conosco pelo telefone ou e-mail para que a gente possa atender vocês e ajudar no que diz respeito a esse aspecto. Obrigado!